Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a criar e excluir usuários no macOS X, desta vez usando o terminal ou linha de comandos. No último vídeo sobre o macOS X nós aprendemos a criar os usuários utilizando a interface gráfica. Agora vamos ver como fazer o mesmo procedimento pela linha de comandos ou terminal. A ideia é a seguinte: caso você precise escrever um script para criar muitos usuários de uma vez, ou para acessar informações sobre muitos usuários de uma vez, é interessante utilizar o terminal. Tá? E o terminal também pode ser útil para operações de recuperação do sistema, por exemplo, ou para realizar algumas atividades de configuração que são mais técnicas, mais complexas de se fazer pela interface gráfica. Nesse vídeo vamos criar usuários. Então a brincadeira é a seguinte: a gente vai acessar aqui o Finder, a gente vai em aplicativos, utilitários, e aqui a gente tem o terminal. Vou abrir o terminal, ok? Então a gente vai trabalhar com essa janelinha de comandos aqui. Tá? Deixa eu minimizar essa daqui. E a gente vai brincar no terminal do macOS. Esse terminal aqui ele aceita os comandos padrão do Unix. Tá? Então se você já assistiu aos nossos vídeos de Unix, de Linux, tá? Grande parte daqueles comandos funcionam aqui. Inclusive eu vou usar muitos dos comandos que você encontra nos nossos vídeos de Linux aqui do canal da Boson. Tá? Por isso eu não vou explicar muito a fundo o funcionamento desses comandos. Caso você queira se aprofundar no funcionamento dos utilitários e comandos do Linux e Unix, você vai poder encontrar essa informação toda nos outros vídeos aqui do canal da Boson Treinamentos. Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: para a gente criar um novo usuário, a gente precisa descobrir os UIDs dos usuários do sistema. O que é um UID? É um User Identification, identificação do usuário. Isso é um número que o sistema utiliza internamente para identificar cada usuário que você tem criado. E como a gente vai criar um usuário novo pela linha de comandos, eu vou ter que fornecer um UID para esse usuário. E não posso fornecer o mesmo UID que os usuários atuais já estão usando. Por isso a gente tem que descobrir os UIDs. Para isso eu vou usar um comando que é o ds-cache-util. Você vai escrever do jeito que está aí, ds-cache-util. Esse comando ele é usado para a gente obter informações, estatísticas e fazer consultas no cache do serviço de diretório do sistema. O serviço de diretório do sistema é uma espécie de bancos de dados de informações de usuários, grupos e outros objetos gerenciados pelo macOS X. Legal? Então as contas de usuário ficam nesse tal de serviço de diretório. E o ds-cache-util é um comando que permite fazer algumas consultas lá. Por exemplo, se eu der um ds-cache-util com a opção "-q", que é de query, consulta, e disser que eu quero consultar user, usuário, ao pressionar Enter, ele traz para mim informações sobre todos os usuários do sistema. Tanto os usuários humanos, eu por exemplo, quanto os usuários internos que o sistema utiliza, que as aplicações utilizam. Tá? Então aparecem todos aqui e veja, são vários, olha quantos. Tá? Veja que as informações elas vêm organizadas assim. Uma coluna com o nome do tipo de informação e uma outra coluna, separada por um espaço, com o valor da informação. Então, por exemplo, para esse usuário Asset Cache, tá, ele diz que tem um UID 235, um GID, o GID 235, que é o número de identificação do grupo, o diretório padrão é o var empty, o shell é o SR bin false, e assim por diante. Então as informações ficam sempre em duas colunas. O que eu quero é saber o valor, o número do UID mais alto atual para que eu possa criar um UID sequente, né, na sequência. O ID fica sempre na coluna 2, tá? A informação em si. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma melhorada nesse comando, tá? Vou limpar a tela apertando a teclinha aqui. Eu vou dar uma melhorada nesse comando, escrevendo assim, ds-cache-util -q user, isso eu mantenho, e aí eu vou mandar um pipe. Tá? Este caractere, essa barrinha na vertical é o pipe. O pipe ele permite que a saída de um comando aqui do terminal seja enviada para a entrada de outro comando para posterior processamento, em vez de aparecer direto no próprio terminal. Tá? Então eu não quero que apareça a lista de usuários completa de novo aqui. Eu quero que essa lista seja encaminhada para tratamento em um outro comando. E o comando que eu quero usar é o grep, comando padrão do Unix. Tá? O grep é um comando de filtragem.
Ele filtra a informação e traz só aquela informação que você deseja. Por exemplo, eu desejo filtrar por UID, dois pontos. Tá? Que é a informação que aparece na primeira coluna do DS Cache Util. Porém, ainda não é suficiente, tá? Porque esse grep ele vai trazer a linha toda de informações, mas não me interessa a palavra UID. O que eu quero é saber o número de identificação dos usuários. Então, eu dou um espaço e faço outro pipe, enviando a saída do comando filtrado para um outro comando chamado cut. O comando cut ele permite fatiar, cortar, né, um arquivo que tem informações divididas em colunas e trazer só as colunas que você deseja ver. No caso, eu quero ver só a coluna número 2, porque é onde estão os valores da saída do DS Cache Util. Para isso, para ele trazer só a coluna número 2, eu vou dizer para ele que, com a opção "-d", eu vou dizer que as colunas são delimitadas por um espaço. Então, é um espaço que divide uma coluna da outra. Então, para isso, basta colocar aqui aspas, espaço, aspas. Certo? O espaço ali no meio está indicando que é para ele fazer o corte das colunas quando ele encontrar um espaço em cada linha. E agora eu preciso dizer qual é a coluna que eu quero. A coluna, também chamada de field, campo em inglês. E a opção que eu uso é "-f". Como eu quero a coluna número 2, é F2. Certo? Maravilha. Isso ainda não é suficiente, porque isso vai trazer todos os UIDs para mim, mas eu quero visualizar com facilidade o UID mais alto. Então eu vou mandar ele classificar, fazendo outro pipe e usando o comando sort. O comando sort ele classifica a informação numa ordem que você deseja. Por exemplo, eu quero classificar em ordem numérica. Então eu faço assim, "-n", n de number, número. Beleza? Dou Enter, e aí ele traz toda a listagem de UIDs para mim, filtradas da saída do DS Cache Util. E veja, o UID mais alto no momento é o 502. Tá? Esse é o 502. Então, a gente vai poder utilizar a partir do 503 para esse usuário. Vou anotar aqui no papel, 503 para o usuário. A partir desse número está vago, pode ser usado. Outra coisa que eu preciso saber também é o GID, ou seja, o número de identificação de grupo que eu vou poder utilizar. Os usuários eles têm sempre um grupo padrão associado, tá? Que é utilizado, por exemplo, para você atribuir permissões de acesso aos arquivos e pastas do usuário. Esse grupo é identificado pelo GID, ou Group Identification. Para descobrir o número do grupo mais alto, eu vou usar a mesma abordagem que eu utilizei aqui. Tá? Eu vou emitir esse mesmo comando. A única diferença vai ser que no grep eu vou substituir o ID por GID. E o resto do comando fica igual. Tá? Aí eu pressiono Enter e ele mostra para mim que o GID mais alto no momento é o 235. Tá? Se você olhar para trás, está tudo em ordem, bonitinho. Certo? Então o mais alto é o 235. Portanto, a partir do 236 pode ser usado para os meus usuários, para a criação dos meus usuários. Ok? Então já temos as informações que eu preciso. Agora eu vou começar a criar o usuário. Eu vou criar um usuário que eu vou chamar, deixa eu pensar, o nome dele vai ser Marcos Silva. Tá? Marcos Silva, bem simples. Para criar um usuário eu vou utilizar um outro comando. Eu vou utilizar o comando DSCL. Tá? Esse comando ele permite que a gente manipule os serviços de diretório a partir do terminal. Permite que você crie, altere, exclua contas de usuários e grupos no computador. É o comando DSCL. Tá? Só que o comando DSCL, como ele realmente faz alterações no seu sistema, ele não pode ser executado por um usuário comum. Tá? Você precisa ser um usuário administrador do sistema. Geralmente a gente faz assim. Eu uso a palavra sudo na frente do comando DSCL. Tá? O sudo é um comando também, um programa interno do sistema, que permite que você execute comandos e outros programas como se você fosse o administrador, sem, no entanto, ser o administrador do sistema, sem ser o usuário principal, que a gente chama de usuário root, R-O-O-T. Então a gente vai ter que rodar todos esses comandos de criação de usuário com o sudo. Tá? Bom, vamos lá então. Vamos começar criando o usuário. Primeiro passo, a gente vai criar uma entrada para o usuário
lá no diretório /users, que é um diretório, uma pasta do sistema onde ficam as contas dos usuários. Então, para isso, a gente vai escrever assim. Ponto. O ponto é para indicar que a gente está trabalhando neste próprio sistema. Tá? Ele indica, é aqui mesmo que eu vou criar, neste computador. Opção Create, espaço. E aí eu coloco o caminho. /users, barra, e aí o nome que eu quero dar para a conta do usuário, nome de logon. Marcos, por exemplo. Certo? Então eu vou dar esse comandinho, Enter. Ele pede a senha, tá? Você precisa colocar a sua senha porque é um comando administrativo. Então a gente vai digitar a senha, Enter. Beleza. Como ele não reclamou, deve ter funcionado corretamente. Tá? Bom, agora a gente vai ajustar, vai criar e ajustar o shell do usuário. O shell do usuário é qual a interface do terminal esse usuário vai ter disponível caso ele precise. Tá? Então a gente vai dar o comando, de novo, sudo dscl.create, tem um espaço, tá, entre o ponto e as palavras. E aí eu vou especificar qual é o usuário. Então, /users, de novo, /marcos, espaço, e agora eu vou especificar qual vai ser o shell dele. O shell mais comum é o /bin, /bash. Tá? Então, o nome desse shell é bash. Você pode ver aqui na própria janelinha do terminal está escrito bash. Então, a gente está dizendo que esse é o tipo de shell que ele vai usar. Existem outros, mas esse aqui é o padrão. Então, eu dou Enter. Ok, agora ele não pediu a senha, porque eu já digitei anteriormente. E agora eu vou adicionar informações sobre o usuário em si. Eu vou colocar o nome real do usuário, tá? Para ficar registrado no sistema. Então eu vou digitar de novo sudo dscl.create, o usuário é users, /marcos, espaço. Agora a opção que eu vou usar, real name, tá? Real name. E coloco o nome do usuário entre aspas. Marcos Silva. E fecho aspas. Preciso das aspas porque o nome é composto, né? Tem duas ou mais palavras. Então eu dou Enter. Legal. Atribuí esse nome ao usuário. Agora a gente vai colocar o UID que o usuário vai usar. Tá? A gente anteriormente verificou os UIDs utilizados pelo sistema e determinamos que o número 503 está disponível. Então vamos criar o usuário com esse número. Sudo dscl.create, de novo, /users, /marcos, espaço. Agora a opção é unique ID, espaço e o número 503 que está disponível. Enter. Legal. E agora vamos dar o GID, a identificação do grupo primário do usuário. Mesmo esquema. A gente só vai fazer o seguinte, eu vou até puxar o comando aqui, com a setinha para cima, porque ele repete essa primeira parte, e vou escrever primary group ID, ID de grupo primário, tá? Espaço e o número que a gente determinou, pode ser a partir do 236, então eu vou usar o 236. Enter, está criado. Quase lá. Agora a gente vai configurar o diretório pessoal do usuário, que é o diretório onde o usuário vai poder gravar os arquivos dele. Tá? A gente só criou uma conta, mas não o diretório onde o usuário vai poder gravar os seus arquivos. Para isso a gente dá de novo o sudo dscl.create users /marcos e agora a gente vai escrever nfs home directory. Tá? Com esse parâmetro a gente vai poder criar o diretório padrão dele. Espaço, e o diretório padrão é /users /marcos, tá? O mesmo endereço anterior do perfil. Certo? Enter. Beleza. Não esqueça de respeitar os maiúsculos e minúsculos, tá? Porque esse shell ele faz diferenciação entre maiúsculos e minúsculos. Bom, estamos quase lá. Agora a gente precisa configurar uma senha para o usuário. Tá? Para configurar a senha, a gente faz assim. Sudo dscl.passwd. Agora não é mais o comando create, é o passwd. /users
Marcos, e agora a gente coloca a senha dele. Essa vai ser uma senha provisória, depois o usuário ele pode alterar a senha dele. Tá? Então eu vou colocar uma senha provisória, tipo 1, 2, 3, 4. Certo? Enter. Está criado o usuário com a senha 1, 2, 3, 4. Depois, obviamente, você instrui o usuário a trocar a senha para uma senha que só ele saiba. Certo? E é isso aí. Está criado o usuário. Tá criado o usuário. Caso você queira tornar esse usuário administrador do sistema, também com privilégios administrativos, você pode rodar o comando sudo dscl.append espaço /groups /admin espaço group membership e aí o nome do usuário que a gente acabou de criar, que é Marcos. Se eu der Enter, o usuário se torna um usuário administrativo. Tá? Mas eu quero que esse usuário seja apenas um usuário comum. Então, não vou dar Enter nesse comando, só explicando. Beleza? Então, tá aí. Está criado o usuário. Agora, o nosso próximo passo é testar o usuário. Tá? Eu vou fazer logoff do meu sistema. Vou fechar aqui o meu shell. Vou clicar aqui em cima. E vou finalizar a minha sessão. E aí, vamos ver se aparece a conta do novo usuário na tela inicial de logon. Vamos ver. Tem certeza que deseja encerrar? Sim. Finalizar sessão. Beleza, olha quem apareceu aqui, ó. Marcos Silva. Tá? O Marcos Silva já é um usuário novo do nosso sistema. Então a gente vai clicar na conta do usuário, ele pede a senha era 1, 2, 3, 4, lembra-se? E a gente pressiona Enter para fazer o logon. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele faz o logon desse novo usuário do sistema, ele deve pedir as informações do ID Apple, agora logo na sequência. Vamos ver se vai aparecer direitinho. Exatamente, apareceu então aqui o ID Apple. Se você tiver um ID Apple para esse usuário, é só preencher o ID e colocar a senha. Caso você queira, pode criar um ID Apple gratuito ou simplesmente ignorar, que é o que eu vou fazer. Clico em ignorar. Tem certeza que deseja ignorar o início de uma sessão ID Apple? Sim, ignorar. Obrigado, seu Mac está configurado e pronto para ser usado. Agora é só a gente clicar em começar a usar o Mac e fazer o logon na conta do usuário. Beleza, tá aí, usuário logado. Tá? Você pode ver aqui em cima o nome dele, Marcos Silva. Veja as outras contas de usuário que a gente tem. Tá? Só falta você atribuir uma imagem para esse usuário. Tá? Aí você deixa isso a critério do próprio usuário, ele escolhe a figura que ele quer utilizar e ele tem que trocar a senha dele também posteriormente. Tá? Que ele pode fazer tranquilamente em preferências do sistema. Tá? É isso aí. Está criado o usuário, então, pela linha de comandos. Você vê que o procedimento ele é simples, é um pouco trabalhoso, né, porque tem bastante comandos para você digitar, mas não é tão complicado. Basta utilizar o comandinho dscl e você, com as várias opções que ele possui, vai conseguir efetuar todas as tarefas necessárias. Só para finalizar. E se eu quiser excluir um usuário do sistema, como é que eu vou fazer? Então, para excluir um usuário, a gente vai fazer o seguinte. Vou abrir aqui o Finder, aplicativos, editor de texto. Eu não vou excluir o usuário que eu acabei de criar, só vou mostrar qual é o comando aqui na tela para você. Tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. E aí é o seguinte, caso você queira excluir o usuário criado, você vai usar o comando sudo dscl ponto com a opção delete. Tá? E aí é só especificar o caminho da conta do usuário, no caso /users /Marcos, se fosse o usuário Marcos. Se quiser outro usuário, /users /Ana, /Rita, /Joãozinho e assim por diante. Legal? Não precisa de mais nada além disso, é só emitir esse comando com um usuário que possa utilizar o sudo, tá? E o usuário vai ser excluído. Não dá para executar esse comando estando logado com o próprio usuário. O usuário tem que fazer o logoff do sistema. Tranquilo? Então, esse daqui, ele é, deixa eu anotar aqui, ele é um comando para excluir uma conta de usuário do sistema. Certinho? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado.
Nos próximos vídeos vamos aprender a configurar mais aspectos interessantes do macOS X, tanto pela interface gráfica quanto pela linha de comando eventualmente. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um artigo onde eu mostro como fazer tudo isso que você viu no vídeo na forma de um texto. Obrigado e até a próxima.